Muito bem, chegamos na nossa aula de número 27. Estamos falando do artigo 4º-A. Estamos ainda no título 3º. Saímos do artigo 4º e entramos no artigo 4º-A, que é uma novidade. Vamos falar neste bloco da educação hospitalar. Artigo esse, o 4º-A, introduzido pela Lei 13.716 do ano de 2018. Então, é uma norma relativamente nova dentro da LDB e que ainda confunde muito os nossos estudantes, porque muitos acham que a educação hospitalar é uma modalidade como a educação de jovens e adultos, como o ensino profissionalizante ou a educação especial. E o artigo 4º-A não coloca a educação hospitalar como uma modalidade. Vamos falar aqui um pouco sobre as disposições legais contidas na LDB e alguns aspectos históricos e pedagógicos que envolvem a educação hospitalar. Diz o artigo 4º-A: é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para quê, Murabi? Para tratamento de saúde em regime hospitalar ou em regime domiciliar, por tempo prolongado, esse é um pré-requisito, conforme dispuser o poder público em regulamento, para a esfera de sua competência federativa. Isso quer dizer que cada estado tem que ter um regulamento, que cada município tem que ter um regulamento para orientar, nortear, organizar o ensino hospitalar ou o ensino em regime domiciliar para educandos que estejam fazendo um tratamento de saúde prolongado. Hammurabi, e se o município não regulamentou? E se o Estado não regulamentou? Então, não temos, na prática, o atendimento ao disposto nesse artigo, porque ele não é auto-aplicável, ele não é auto-executável, ele carece de regulamentação de cada sistema no âmbito da sua esfera de competência. Dando continuidade, temos aí vários modelos de educação hospitalar a apresentar. Então, a educação nos hospitais, como eu disse antes, a gente vai ter um breve histórico. Ela pode parecer alguma coisa muito nova para vocês, mas ela já existe desde o ano de 1935. Data de 1935, seus primeiros registros, com o ministro da Saúde da França, Henri Cellier. Antes de ser ministro, que ele foi ministro da Saúde entre 1936 e 1937, Henri Cellier foi o precursor da educação hospitalar. Ele inaugurou a primeira escola para crianças inadaptadas, no caso, nos arredores da cidade de Paris. E a sua atitude resultou num exemplo e num modelo que passou a ser seguido na Alemanha, na França, em outros países da Europa, nos Estados Unidos e nas Américas, no geral. Em 1939, foi criado o Centro Nacional de Estudos e de Formação de Professores, que era destinado ao trabalho voltado à educação hospitalar. Nesse ano também foi criado o cargo de professor hospitalar na cidade da França, em Paris, em 1939. Então, Henri Cellier é o precursor da educação hospitalar. Ele que vai introduzir essa forma diferenciada de trabalho, que não caracteriza necessariamente uma modalidade. Vale aqui destacar que no site Educação em Foco, a autora Vanessa Vieira escreveu um artigo do ano de 2011 que mostra as modalidades dentro do hospital que estão sob a responsabilidade do pedagogo. Que modalidades seriam essas? Seriam as chamadas práticas multisseriadas, onde o pedagogo utiliza um espaço na unidade
de cirurgia pediátrica, por exemplo, como uma sala de aula, e os alunos são agrupados ali por ciclos ou séries, com aulas simultâneas. Temos a chamada prática individual de leito, contida no artigo da doutora Vanessa, trabalho realizado no serviço de emergência clínica, geralmente, que busca dar continuidade ao estudo das crianças convalescentes com o objetivo de garantir o direito à continuidade escolar. Temos ainda o trabalho feito a crianças em situação de isolamento. Esse atendimento é realizado na parte de infectopediatria. Nesse caso, a necessidade de paramentação. Todo mundo hoje sabe o que quer dizer a paramentação. Isso é o professor, o pedagogo utiliza todo aquele EPI, do avental, a luva, a máscara, óculos, se for o caso, face shield, e desinfecção do professor e dos materiais a serem utilizados, porque a criança está com uma doença infecciosa, infectante. Ela ali, naquela situação de isolamento, tem o direito de continuar estudando? Sim. E o professor pedagogo vai ter que esterilizar todo o material e vai ter que se paramentar todo para dar aula para aquela criança em situação de isolamento, para não contaminá-la com outra doença e para também não se contaminar. E existe a chamada classe hospitalar, modalidade mais comum de ensino nos hospitais. Refere-se à escola no ambiente hospitalar, dentro da escola, geralmente multisseriada e sem adesão a um currículo formal. Então, só recapitulando, 4 são as principais práticas preconizadas no texto da doutora: a prática multisseriada, a prática individual de leito, a prática em situação de isolamento e a prática nas classes hospitalares. Então, como é que a gente se baseia na LDB para dizer que a educação hospitalar não é uma modalidade? Primeiro, no fato que a LDB não expressa que ela é uma modalidade. E segundo, no artigo 58, parágrafo 2º. No artigo 58, parágrafo 2º, está escrito que o atendimento será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas do aluno, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Você achou que o artigo 58 aplicava-se somente aos educandos portadores de deficiência? Não. Ele se aplica aos educandos portadores de necessidades educacionais especiais. E o aluno em situação de internação hospitalar ou de tratamento de saúde domiciliar, ele está em uma situação em que ele é um educando com necessidades educacionais especiais. E para ele, a educação, o serviço de ensino será feito em classes, em escolas ou através de serviços especializados, sempre que em função das suas condições específicas, e no caso de internação hospitalar de longo prazo, temos aí uma condição específica, ou tratamento de saúde domiciliar, temos aí outra situação específica, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então a gente, quando fala de educação hospitalar, ela pode ser numa classe, dentro de um hospital, ou ela pode ser prestada através de um serviço especializado para aquele educando que está passando por aquele momento de tratamento de saúde. Vale destacar que a Secretaria de Educação Especial do MEC conceitua classe hospitalar como uma das formas de atendimento especial para crianças e adolescentes. Então, eu não tirei isso aqui da cartola. Eu não chutei e meramente interpretei. É a própria Secretaria de Educação Especial que assim o considera. O ambiente hospitalar, diz a Secretaria, que possibilita o atendimento educacional de jovens e crianças, educacional de crianças e jovens internados que necessitam de educação especial ou que estejam em tratamento. Este ambiente é considerado uma forma de atendimento especial para crianças e adolescentes. Então, educação escolar, mais do que tudo, não é modalidade e sim uma forma especial de atendimento, segundo o artigo 58, parágrafo 2º da própria LDB. Então, a pedagogia hospitalar, vale a pena destacar, em sua prática pedagógica
educacional diária, ela visa dar continuidade ao estudo das crianças e adolescentes que estão em situação de convalescência, com o objetivo primordial de sanar as dificuldades de aprendizagem e proporcionar a oportunidade de aquisição de novos conhecimentos. Vale a pena também destacar que, atuando também como um acompanhamento do aluno do ambiente, fora do ambiente, na verdade, escolar, a educação hospitalar, ou, quando ocorrer no domicílio da criança, se propõe a desenvolver as suas habilidades, as suas necessidades psíquicas e cognitivas de uma maneira lúdica, da forma mais lúdica possível, através de programas sociointerativos e através de outros recursos da pedagogia hospitalar. Então ela visa trabalhar de forma lúdica o desenvolvimento da criança e do adolescente e menos acadêmica, como acontece na escola. Terminamos aqui o estudo do artigo 4º-A. No próximo bloco, continuamos com a leitura e a análise do artigo 5º da LDB. Um grande abraço e até o próximo encontro.